Gente, acabou. O trabalho do Diniz acabou, já era para ter sido demitido, não foi até agora. Ao final do último vídeo, eu tinha falado que a minha impressão é que o trabalho já tinha terminado, só que ainda não tinha rolado a demissão. Eu tenho a impressão que a gente não ter sido demitido naquele dia, talvez simplesmente adiou o inevitável, que é a demissão do Diniz. Hoje a gente tem um jogo que é diferente. Se critica muito o Diniz por jogar bem, mas sempre perder. Hoje não foi assim, a gente só perdeu mesmo. Ah, tá vendo aí? Você falou que não tá mudando nada? Cara, vamos lá, olha só. A gente tem uma semana pra lá de conturbada, principalmente por causa do Felipe Coutinho. E aí o Vasco vem com esse time aqui em campo, um time que tem muita novidade, praticamente nenhuma delas é uma boa novidade. O que a gente tem aqui? Léo Jardim, Paulo Henrique retornando à titularidade, porém Saldívia, Cuesta com problema no joelho, então Saldívia jogou aqui, Robert Renan, Pumita Rodrigues titular, improvisado no lado que não é o dele. E aqui a gente já começa porque assim, se o Pumita tá de titular, quer dizer que o Piton, na própria posição, perdeu para um cara que nem é dela. O Piton, ele vive um momento de baixa enorme, a gente fica na expectativa do Cuiabano, inclusive se você tá aqui, você tá nessa de, cara, cadê o Cuiabano? Bom, que saiu de notícia que aparentemente perceberam via exames que ele precisa de um tempo maior para pegar ritmo, porque se entrar agora, se já forçar, pode ser que meio que queime a largada. Então daqui a pouco ele começa a jogar, mas por enquanto tá demorando, e enquanto isso, mesmo sem o Cuiabano aparecer, o Piton já conseguiu perder a vaga na titularidade. O que mostra que a fase não é nada boa, mas não para por aí. A gente tem Barros, a gente tem Tietê, porque o Thiago Mendes é outra baixa para hoje, também ali com uma lesão no treinamento. E aqui talvez tenha um pouco de culpa do Diniz até nisso aqui, tá? Ele teve a lesão no treinamento, não foi em jogo, mas, cara, tem também a questão de o cara tá jogando em todos os jogos, o cara joga no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, porque o Diniz coloca o time titular praticamente que todo dia para jogar, porque senão ele ficou medo de ser demitido, porque ele tá meio que na corda bamba. E aí, numa dessa, pode ser que faça parte dessa lesão, esse acúmulo de jogos, mesmo quando supostamente não era pro Vasco estar levando tão a sério assim. Aí agora, no mesmo Campeonato Carioca, na fase mais decisiva, a gente não tem o nosso melhor meio-campista, que é o Thiago Mendes, que não é o Coutinho. Por falar nisso, Rojas, camisa 29, titular, porque o Coutinho meteu o pé. E aí eu já falei sobre isso, eu já fiz um vídeo, você provavelmente já viu, mas caso você não tenha visto, eu te dou um resumo de novo agora há pouco. Mas o que acontece é que o Rojas, ele começa aqui, ele, sei lá, é o único cara do Vasco que acerta o gol no primeiro tempo, o que eu não sei se é um elogio ao Rojas ou uma crítica a todos os outros, mas assim, fato é que eu torço muito para que isso aqui dê certo, para que ele consiga, por mais que ele foi meio que pego de surpresa, dar conta do recado, que não é um recado fácil, eu torço para que isso aconteça. Dito isso, é uma bomba que pingou no colo dele do nada, e aí é foda, porque não dá nem para falar que é um erro de planejamento da diretoria, porque quem pediu para ir embora é o Coutinho. Então o erro é do Coutinho, pelo menos para mim, assim, dificilmente você me muda isso da minha cabeça. Enfim, Andrés Nuno e Spinelli, que tá aqui na foto, que pega a titularidade do Brenner. E aí, cara, deixa eu falar de quem, para mim, é o maior causador disso aqui tudo. Eu fiquei surpreso de ter tanto vascaíno ainda defendendo o Coutinho. E eu concordo com quem fala que, tá vendo, o Vasco piorou sem ele. É verdade, até porque o Coutinho, por incrível que pareça, ainda era titular, apesar de que esse ano ele não estava jogando bem. Se você tá nesse lado que acha que, cara, tá todo mundo errado e o Coutinho não, o Coutinho deve ser protegido, o Coutinho não merecia vaia, se você vai aproveitar desse jogo de hoje para falar, tá vendo, o Vasco sem o Coutinho jogou mal. Aí eu te lembro que no último jogo com o Coutinho, o Vasco começou a jogar um pouco menos pior quando ele já não estava mais em campo. Então assim, cara, usar de mais um jogo ruim é oportunismo, porque quando o Coutinho estava aqui, contra o Volta Redonda, literalmente o último jogo, o Vasco só foi melhorar quando ele saiu. Quer dizer que necessariamente melhorou porque ele saiu? Não, mas isso aqui só desmente mesmo o argumento de, tá vendo, se o Coutinho tivesse aqui... Não, ele estava no outro jogo, o Vasco jogou terrivelmente mal, não à toa foi vaiado. Hoje era contra o Fluminense, o Vasco no outro jogo era contra o Volta Redonda. Então assim, no resumo, eu acho que foi uma postura covarde, eu entendo que ele rendeu mais do que o Payet, que ele ainda era importante, mas ele que pediu para ir embora. E me incomoda muito essa postura dele. Ele ouviu, sei lá, 2 vaias e falou, tá bom, eu vou vazar. Pra mim é decepcionante. Enfim, sem o Felipe Coutinho, como é que o Vasco conseguiu se virar? Bom, começa o jogo, a gente tem uma partida muito ruim logo de cara, e a gente tem um momento aqui que o Zubeldia, ele invade o campo pra ir meio que tretar com o juiz.
e é contido pelos comandados dele. Uma cena meio esquisita, né? O comandante, o técnico, sendo brecado pelos jogadores e tal, perdeu a cabeça completamente. Eu acho que ele tinha razão na reclamação, de fato tinha sido falta ali quando ele pediu e tal, mas eu acho que não compensa ele ir lá e tomar cartão vermelho por isso e tal. Enfim, perdeu a cabeça, do jogo, acontece. Mas uma cena meio esquisita, toma cartão vermelho e é expulso. E se isso aqui é o primeiro momento que eu destaco do jogo, isso aqui já era, sei lá, 20 minutos mais ou menos, é porque o jogo não acontecia. Era uma partida bem ruim. Hoje o mando era do Vasco, apesar de não ser em São Januário, mas o jogo não acontecia, era muita falta aqui, muita falta ali, o jogo sendo muito parado e picado toda hora, pouquíssimas chances, e o primeiro destaque é uma confusão que não tem nada a ver com bola rolando. Na sequência, o destaque é o seguinte: o Spinelli, que aqui parece um fantasma, um vulto, o Spinelli, aqui você vê, isso aqui é o cabelo loiro dele, ele muito voluntarioso. Então assim, eu acho que a gente ainda tá tentando entender qual é a do Brenner, qual é a do Spinelli, e o Spinelli parece o clássico argentino que você vê na Libertadores, que é raçudo, que dá carrinho até na própria mãe se precisar. Isso não quer dizer que ele é necessariamente bom, porque se você é voluntarioso demais, mas na hora do gol você não faz, não adianta nada, mas também não quer dizer que ele não vai fazer o gol quando chegar. Mas o ponto aqui é que por mais que isso aqui não garanta que é um bom jogador, pelo menos ele tem isso. A gente tem um cara de muita entrega, um cara que dá indícios que vai ser esse maluco que, apesar de ser o camisa 9, ele vai estar em tudo quanto é canto fazendo a parte dele, tentando ajudar. Enfim, a primeira impressão é essa. E aí, acabou. É isso. Porque logo depois, o que a gente vai ter? Gol do Fluminense, gol do Serna, mais uma falha na marcação do Vasco. Olha só, um cruzamento na área. Não lembro quem vai escorar aqui de cabeça. O Serna sozinho chuta, finaliza, faz o gol, sai comemorando. O Vasco toma mais uma vez gol. Mais uma vez porque assim, a gente tem muitos números. E o final desse vídeo fica aqui porque assim, vai ser um show de estatística, todas elas contra o Diniz. Mas a gente tem mais um jogo que toma gol. O Vasco, ele ano passado, ele já vinha nessa pegada, era um time que estava entre os top maiores marcadores, mas também estava nos top que mais tomaram gols, tá ligado? E a gente mantém essa parada de praticamente todo jogo é pelo menos um gol sofrido. A gente não consegue passar em branco, seja contra o Fluminense, seja contra, sei lá, o Volta Redonda, tomamos gol em algum momento, isso é praticamente certeza. Aqui, mais uma desatenção, era uma zaga ali meio remendada, porque o Saldívia não é titular, e porque o Pumita tá ali, é aquela coisa tudo doida, a gente toma 1-0, o Fluminense sai na frente, eu dei uma cuspida aqui, desculpa, perdão, e aí depois o que a gente vai ter? Mais chances do Fluminense, que aqui, cara, isso aqui já não tinha mais ninguém. Era o John Kennedy, era o Lúcio Acosta, e aqui só teria o goleiro Léo Jardim. O John Kennedy acaba se embolando, e aí o Robert Renan consegue brecar essa grande oportunidade, mas facilmente poderia ter acontecido 2-0. Ou seja, se você não viu o jogo, ou então se você viu meio desatento, o Vasco perde de 1-0 e poderia ter sido pior. Aqui, por exemplo, era uma grande chance clara que foi perdida, porque o John Kennedy demorou. Mas aqui, por mais que a gente tenha dado a sorte de não tomar gol, olha como que o time está de perna aberta, como que o time está disponível a tomar mais e vai continuar tomando gol, porque a defesa está completamente exposta a todo momento, a todo jogo. Enfim, dessa forma, terminamos o primeiro tempo. Gente, o que a gente tem? Pouquíssimo futebol do Vasco. Novamente. Assim, tinha jogo que a grande crítica, como eu falei no começo, era a gente cria muito, mas não faz. E aí já me incomodava aquilo do Diniz, porque eu acho o Diniz um cara pouquíssimo pragmático. O que eu quero dizer com isso? Ele é o cara que ele tá vendo que o jogador não é bom o suficiente, mas ele tenta montar um jogo como se o jogador fosse bom. Ele não aceita que, cara, tem hora que você tem que aceitar jogar feio e tentar ganhar jogo. Porque não adianta jogar bonito e terminar com, sei lá, 45 finalizações no gol e perder de 1-0. Então, o Diniz, ele tinha esse problema de muitas finalizações, porém poucos gols. Hoje nem as finalizações não teve, é mais um jogo muito fraco. A gente saiu daquele jogo contra o Volta Redonda, que foi tão ruim, a ponto de vaia, a ponto de Coutinho ir embora, e teve todos esses dias de treinamento, e o Vasco não apresentou nada de novo. É um time que é pobre, é um time que, olha só, teve 2 finalizações em todo o primeiro tempo, das 2, uma foi no gol, que é um chute muito de fora da área, do Johan Rojas, ele pega lá do meio de campo, praticamente chuta, o Fábio manda pro escanteio, e é só. 2 finalizações, uma no gol. Essa única que foi no gol é quase do meio de campo. E aí o Fluminense teve 5, 3 chegaram no gol, uma delas foi gol. Posse de bola, o Vasco tinha 58 contra 42,
Não adianta nada, porque ficar tocando bola na zaga é a mesma coisa que nada. Mas calma aí, a gente ainda tem Diniz para falar. Antes, começa o segundo tempo e o Pumita, artilheiro do ano, que eu já falei, o Pumita artilheiro mais me incomoda do que me dá gosto de ver o Pumita, porque não era para o lateral estar com a maior quantidade de gols, por mais que sim, o ano começa e começa pouco tempo atrás, então é normal a gente ter essas esquisitices e tal, mas não era, isso aqui é uma gambiarra, o lateral, seu artilheiro é uma gambiarra, não era para ser assim, isso aqui mais me entristece do que alegra, mas aqui a gente tinha o Pumita finalizando e o Fábio pegando. E aí você vê que, mais uma vez, o Vasco, ele vive de gambiarra. Então tenta achar uma chance, alguma oportunidade meio do nada pro Pumita finalizar, porque os atacantes, os meia ofensivos, nunca tem espaço, a jogada nunca acontece para eles. Um jogo muito ruim, aqui a finalização não acontece o gol. Depois, a gente volta a ter o Fluminense chegando mais perto do que a gente. Então, John Kennedy finaliza, a bola vai passar na lateral muito próxima à trave. 13 minutos do segundo tempo, já perdendo o jogo. O jogo estava todo propício para ser mais um caso onde o Vasco terminaria com muitas finalizações, não porque, nossa, o Vasco estava jogando bem, então eu pensei que finalizaria muito, mas porque começou perdendo. E a coisa mais normal do mundo é quando você começa perdendo, você tem que ter mais responsabilidade em atacar, porque normalmente outro time vai dar uma recuada mesmo. Ele já tá ganhando, não importa para ele fazer mais gols, é você que tem que fazer. Mas, cara, mesmo com essa questão lógica e tal, nem assim o Vasco não consegue assumir as rédeas do jogo, não consegue levar perigo, não consegue fazer nada. Até que acontece talvez o melhor momento do Vasco no jogo, que é uma cagada. O Vasco ganha um cartão vermelho para o Fluminense, ou seja, passa a ter um jogador a mais. Primeiro que assim, se você pega para ver a jogada desse contra-ataque aqui, não é algo criado pelo Vasco. O Fluminense, ele tenta mais uma jogada ensaiada, o gol feito tinha sido uma jogada e deu certo, fizeram o gol no escanteio, tentaram fazer mais outra numa cobrança de faltas, saiu errado. O Spinelli, voluntarioso, trava a bola explode nele, sobra pro Adson, que é rápido, sai no contra-ataque, é puxado, e aí por causa desse puxão, acontece o vermelho pro Bernal, ele é expulso, e aí agora o Vasco vai começar a jogar bola, né? Pô, tipo, o time do Diniz tá perdendo, come a mais. Mando de campo é dele. Agora vai, né? 18 minutos. Ou seja, ainda teria muito tempo do segundo tempo. Agora vai, né? Não. Cara, assim, teve ali a expulsão, muita reclamação. O jogo demora para recomeçar. Então vamos contar que o jogo voltou aos 20, apesar de ter acontecido aos 18. O Vasco teve aí mais 25 minutos e foram mais 6 de acréscimo. Ou seja, o Vasco teve 31 minutos com homem a mais. Não conseguiu levar praticamente perigo nenhum para o Fábio. O Vasco teve 31 minutos e não teve mais nenhuma, literalmente nenhuma, finalização no Fábio. Porque termina, chega até a reta final do segundo tempo com só uma finalização no gol de verdade, mas é essa aqui do Pumita que a gente acabou de ver no print. Ou seja, jogou 30 minutos, 31, com homem a mais, perdendo o jogo. E não finalizou no Fábio. Se finalizou, foi no final do final que eu não percebi e tal, mas até a reta bem final do jogo, o Vasco, com homem a mais, não chegava. E aí, cara, vamos lá. Aqui agora começa o bicho a pegar. O Diniz tem que ser demitido. O trabalho acabou. Assim, é claro que o futebol pode ter reviravolta. Então eu abro aqui a possibilidade, porque se por acaso acontecer, foi falado e reconhecido. Assim, existe a possibilidade da reviravolta e daqui a pouco o Vasco virar contra o Fluminense. Existe essa possibilidade, mas é cada vez menor. A impressão é que o trabalho, ele não evolui. A gente tá andando para trás, a gente tá andando em círculo, a gente não vai para frente de forma alguma. E aqui agora a gente começa com algumas estatísticas do Vasco, do Fernando Diniz. O Vasco do Diniz no Brasileirão, eu sei que hoje foi Carioca, mas no Brasileirão é o time que menos cedeu finalizações. 3 jogos, empatou 1, perdeu 2. Adianta alguma coisa? O Vasco, desde que não tem mais o Ferretti, se tornou, olha só que belo momento, olha só que inteligência. Desde que o Vasco perdeu o melhor cabeceador aqui, né, desse continente, o Vasco virou o time que mais tem cruzamentos feitos no Brasileirão. Mas assim, disparado. Ou seja, o Vasco não sabe o que está fazendo. O Vasco é um time pobre. E aqui eu não tô nem advogando por... Não era pra ter vendido o Verratti. Era assim. Assim, o Verratti já meio que deu o que tinha que dar, tá jogando mal lá fora. O meu ponto é que, se tivesse o Verratti, ainda teria alguma lógica de, mano,
cruzamento na área, porque o Verratti é um fora da curva na bola aérea. Mas nem tem mais. Só que tá tendo cruzamento. Mais do que qualquer outro time no Brasil inteiro. Porque a gente não sabe o que tá fazendo. É só chuveirinho. É futebol pobre. Então o Diniz, que é o cara do jogo bonito, do Diniz, nem isso tem acontecido. Sabe, é só futebol pobre. E a gente pode ir para mais estatística, vamos para mais números aqui. Olha só, uma comparação entre o Diniz e o Zubeldia, Diniz no Vasco e o Zubeldia no Fluminense. Temos um problema que é o seguinte, o Diniz tem 53 jogos e o Zubeldia só 28, ou seja, a amostragem, os jogos já jogados do Diniz são muito maiores. É praticamente aqui pra gente ter uma noção para facilitar a vida, o Diniz jogou o dobro de jogos com o Vasco do que o Zubeldia com o Fluminense. Só que é aí que você vê que a coisa tá feia. Então aqui você percebe que o Diniz tá, muito mal. O Diniz tem praticamente o dobro de jogos, só que ele tem 17 vitórias, enquanto o Zubeldia já tem 19. Ele tem o dobro de jogos, mas ele tem menos vitórias, 2 a menos, com o dobro de jogos. Mas não para por aí. Ele tem 21 derrotas contra as 5 do Zubeldia. Ele tem o dobro. Um tem 5, o outro tem 21. Esse dobro não tá batendo. A gente tem aqui gols marcados, 95. O Vasco do Diniz sempre foi um time muito goleador, sabe? O Diniz tem isso como característica. 95 contra 42. Aqui a regra do dobro praticamente se aplica. Porém, falando em gols, o Vasco sempre faz muito gol, mas toma muito gol também. Então, um tem em gols sofridos 88, o outro tem 20. O dobro de 20 é 40. O Diniz tem 88. O dobro de 20 é 40. O Diniz tem 88 gols sofridos. Não adianta você ter uma média boa de gols feitos se você vai ter essa média de gols sofridos. Sabe, se você fizer 5 gols todo jogo, mas a sua média de sofrer é 6, não adianta. É claro que eu estou escrotizando aqui o número, mas não para por aí. Vamos fazer um recorte, porque nesses 53 jogos, tá desde o ano passado quando ele chegou. E esse ano, vamos fazer aqui uma amostragem menor, só esse ano. Olha só que interessante isso aqui. Mais números. Esse aqui é o levantamento de Diniz versus os times da Série A, que foram enfrentados só esse ano. Ou seja, tudo que for Volta Redonda, Madureira, Sampaio, não conta, é só time de Série A. Foram 6 jogos esse ano. Uma só vitória, detalhe, é uma vitória contra o Botafogo, reserva. Então é sim um time de Série A, mas não era o time, porque era o time reserva. 6 jogos, uma vitória, essa contra o time reserva, um empate, 4 derrotas. Um aproveitamento de 22%. É claro que não quer dizer que esse aproveitamento vai se estender ao ano todo, né? Não quer dizer. Mas se por acaso se estender, sabe o que isso quer dizer? Rebaixamento. Vamos lá. A gente tem jogos sem fazer gols. 3 de 6, ou seja, metade dos jogos do Vasco contra os times da Série A não fez gols. Ou seja, aquilo do ano passado de ser um time muito goleador, esse ano não mais. Esse ano, pelo menos nesse começo, não tem acontecido. Porém, metade dos jogos o Vasco não fez gol. Agora, quantos jogos o Vasco não sofreu gols? Só 16%. Ou seja, de 6, 1. Gente, o único argumento que segura o Diniz fora da demissão hoje é a crença, é a fé de que vai melhorar e muito. E aí, crença e fé nesse sentido aqui, de certa forma, é o abandono da razão. É tipo eu que gosto muito do Neymar, olhar para ele sendo, sabe, eliminado para o Novo Horizontino e falar, cara, eu ainda acredito que ele vai para a Copa. Eu tenho alguma base para acreditar nisso? Eu só quero. Os caras só querem que o Diniz dê certo. Eu acho que eles têm um entendimento que tem que dar tempo ao tempo. E eu acho que, na minha visão, a gente está adiando o inevitável. O Diniz vai cair. Resta saber quando. A não ser que uma grande reviravolta aconteça. O futebol tem dessas, mas você está contando com o menos provável. Eu não sei se essa é a melhor das estratégias. Eu acho, isso é o que eu penso, eu acho que ele já faz por onde cair, ele já faz por onde ser demitido. Agora, eu acho que ele vai ser demitido? Por enquanto, não. O meu palpite é não. Foi uma semana com o Coutinho saindo, eles não vão querer essa bomba. É o que eu acho. Estou gravando assim que o jogo terminou. Será que vão demitir sim? Eu duvido. Próximo jogo contra o Santos do Neymar. Coitada da bola. É o Vasco do Diniz e é o Santos lá que, meu Deus do céu, perde quem assiste a partida e perde a coitada da bola também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.